Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 110, no campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda, os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais forem as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas do céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita, entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, colherá, né? A gente já tem falado praticamente todos os dias, é um pouco redundante até, né? Fazer o bem para que o bem chegue até nós. Que a gente faça ao outro o que gostaria que fizesse com a gente. Empatia, né? Solidariedade, caridade, coração puro. Independente dos reveses que a gente tem, independente se as pessoas estão nos causando dor, prejuízo, a gente não tem que pagar na mesma moeda, né? A gente tem que relevar, porque nós também falhamos, porque nós também erramos, nós também já desejamos o mal, nós também fizemos o mal em algum momento, ou até fazemos, às vezes inconsciente, às vezes consciente. As reflexões do nosso dia a dia em torno das palavras do Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, elas nos trazem sempre na mesma finalidade: fazer o bem, agir para o bem, com o bem, né? Independente de quem vai receber, independente se aquela situação vai trazer um retorno imediato ou não. O que interessa é que vai trazer. E a gente não pode fazer com o interesse do retorno. A gente tem que fazer despretensiosamente. A gente tem que fazer porque nós estamos nos melhorando, porque nós queremos essa melhora. Independente do outro que vai receber, da situação, como que ela vai ficar. Porque vejam bem, se a gente fazendo o bem, pensando no bem, movimentando energias em volta do bem, nós ainda passamos por uns apertos, uns perrengues lascados. Imagina se fosse o contrário. Imagina se a gente ainda ficasse no olho por olho, dente por dente. Não, fulano fez isso comigo, então agora eu também vou fazer. Não, fulano não quer falar comigo, também não quero falar. Lógico, já falamos aqui outras vezes, já estudamos isso. Não é que a gente tem que ficar do lado de pessoas que nos trazem sofrimento, né? Trouxe o sofrimento, está errado, porque a primeira responsabilidade que Deus nos deu foi a nossa própria vida. Então, lógico que a gente vai se preservar. A gente vai se cuidar, né? A partir do momento que o outro está trazendo prejuízo, inclusive de saúde pra gente, é o momento da gente apartar um pouquinho, né? Quando é família, quando é consanguíneo, eu acredito fielmente que a gente não deve largar de mão. Largar totalmente não. Porque tem um elo forte ali, que é o sangue. Tem um elo forte ali, que é o desejo de Deus de estarmos juntos. Ninguém está à toa junto, né? Quando são pessoas passageiras, como eu já falei aqui, um casal de namorados, sei lá, até mesmo os primos que são parentes mais distantes, né? Apesar que tem primos que são como irmãos, mas vamos lá. Pensar nos parentes mais distantes, pensar nas pessoas que a gente trabalha, pensar nas pessoas com quem a gente tem amizade, um relacionamento, são pessoas de entrada e saída. Né? Elas podem entrar e ficar na nossa vida e elas podem entrar e sair, porque estão mais distantes, né? Eu acredito que Deus, quando coloca a gente diante dessas pessoas, são questão de aprendizado, de movimentar algumas dívidas, ressarcir alguns problemas que teve no passado,
ou até mesmo são anjos protetores que ele coloca na nossa vida para poder dar uma... Né? Hoje mesmo falei isso para um amigo, falei, quando a gente tem um amigo de verdade, mesmo que seja um amigo que está lá no virtual, mas que ele está presente com a gente todo dia, que ele está mandando boa energia, que ele está mandando boa mensagem, a gente tem que segurar essas pessoas, porque elas fazem bem para a gente de verdade, não é egoísmo, é que estrutura a vida da gente. É tão legal você abrir o celular e tá lá uma mensagem que te eleva, que mesmo que o teu pensamento esteja para baixo, você tá lendo, ela vai... Porque quando você pensa, você levanta a tua energia, né? O nosso pensamento somos nós, o espírito. Né? Eu estava fazendo leitura do Livro dos Espíritos e lá está escrito, né, que aonde que fica o nosso espírito? Né? Dentro desse corpão todo aqui, ele ocupa todo o corpo, né? Pelo que eu entendi, um pouco que eu entendi, pode ser que eu esteja errada, mas se eu estiver errada, alguém me corrige, né? Pelo que a Patrícia entendeu, o espírito está ligado mais à nossa mente, ao nosso cérebro e ao nosso coração. O espírito está aqui. O resto é o envoltório perispírito, que forma o nosso corpo material, né? Pelo que eu entendi. Então, se eu entendi errado, me perdoe, depois vocês estudam lá e mandam para nós aqui a resposta. Porque no Livro dos Espíritos, pelo que a Patrícia entendeu, seria isso. O espírito está localizado no cérebro e no coração. Nesses dois órgãos é onde ele está mais concentrado. Né? Não é que ele só está ali, mas ele está mais concentrado. E o restante seria o perispírito, né? Que é um corpo semimaterial, e o material, que é o nosso corpo físico. Bem, se o nosso espírito está mais concentrado no cérebro e no coração, então realmente tudo aquilo que a gente pensa agrega ao espírito. Tudo aquilo que a gente sente agrega ao espírito. Quando a gente desencarna, que o nosso corpo físico vai embora, o perispírito é modificado de acordo com uma nova encarnação, então o que vai ficar são as sensações, os pensamentos no espírito. Então, olha como isso é preocupante, porque tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos fica ali, coladinho no espírito. Você vai embora, o corpo físico vai para um lado e o teu espírito vai carregando tudo isso lá para o outro lado. Eu tentava entender como é que esse processo funcionava, né? Poxa, você faz o bem e vai carregar o bem, mas vai carregar como? Dependendo daquilo que você carrega, de bom ou de ruim, fica impregnado no teu espírito. Você é aquilo que pensa e aquilo que sente. Então, quando você está desenvolvendo, né, não estou dizendo que nós somos santos, que nós somos bons, mas quando você está desenvolvendo a bondade, pensa só o tanto de energia boa que está em volta de você. E isso, agregando no teu espírito, realmente você se torna, você está se burilando, você está se aprimorando de verdade. E o teu espírito, quando vai embora, ele vai carregar isso. Ao contrário também, se você deixar, o contrário também vai acontecer. Se o teu pensamento for negativo, se o teu pensamento for destrutivo, se o teu pensamento for mórbido, né? Tem gente que passa o tempo todo naquele negativismo, eu trabalho, não ganho nada, não consigo sair dessa, não consigo me desenvolver, não consigo comprar o que eu quero, não consigo pagar. Essas preocupações todas, elas ficam também impregnadas no espírito, geram uma energia negativa em volta. E a gente, quando você está suando, vou dar um exemplo de uma coisa bem besta. Quando você está suando, já reparou que as moscas vêm em volta? Se você não estiver suando, na época do frio, é difícil você ver uma mosca. Mas chega a época do calor, elas aparecem. Poxa, como é que elas vão aparecer assim do nada? Não, elas sentem o cheiro do teu suor e elas gostam disso. É a mesma coisa um amigo espiritual que não é muito chegado da gente. Quando você começa a jorrar aquela energia negativa, ele fala, agora é a hora. Deixa eu me aproximar, porque agora é a hora. A gente vai conseguir chegar perto um do outro, porque a nossa energia é a mesma. Então, e a nossa energia está voltada aonde? Aqui. Eu trago essas companhias, né? Então, se eu não quero esses tipos de companhia, e eu creio que todo mundo que está aqui comigo não quer, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que se limpar. Ontem eu fiz uma faxina em casa, daquelas assim que fazia muito tempo que eu não fazia. Não era uma faxina material, não era uma faxina vassoura, pano, não.
Eu tô achando muito estranho aparecer micro barata na minha casa, né? Voltei ao caso das baratas. Falei, meu Deus, mas a minha casa é sempre tão limpa, eu cuido tanto, eu esfrego tanto, né? Sou eu sozinha praticamente, só tenho eu e o Mike. Não é pra ter sujeira, por quê? Né? Aí eu comecei a fazer a faxina diferente. Falei, cada cantinho que eu passar um pano, eu vou orar. E saí orando dentro de casa, parecia uma doida. Saí orando cada canto da minha casa, limpando cada canto, esfregando cada canto e, Senhor, permaneça limpa a minha casa. Porque o problema de uma micro barata não é a micro barata. Eu não tô apavorada, em pânico por causa de uma micro barata. Até porque já parece tudo morta, eu jogo muito veneno. Mas sabe aquela coisa nojenta? Você sabe que tá vindo de um lugar nojento? Você corre o risco de levantar de madrugada para ir no banheiro, pisar em uma, voltar para a cama e levar ela pisada no teu pé? Assim, eu fico imaginando essas situações. Você vai comer, a bicha tá por perto, sei lá. Então esse nojo todo tá me causando um desequilíbrio, vamos dizer assim, porque não é normal. Eu tô há 26 anos nessa casa, nunca aconteceu isso. E o meu pensamento, ele decaiu de uns dias para cá, de umas semanas para cá. Por mais que eu tento elevar, ele decai. E é normal, porque tá todo mundo reunido, tá todo mundo em família, curtindo férias e tal. E a Patrícia vai ficando meio que depressiva, não depressiva de querer se matar, viu? Mas triste, né? Porque eu vou ficando meio de cantinho e tal. Deus me amparou, sempre tem gente conversando comigo e tal, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? Não é você ter pessoas em volta. E normalmente final de ano, assim, eu ia para casa da minha prima em Minas, aí esse ano não fui. Então, assim, tem algumas situações que me desagradaram, mas a gente tem que entender que nem sempre vai ser igual, né? E o padrão vibratório dá uma caidinha. Você tenta levantar e ele dá uma caidinha, né? Aí você fica vigilante para não cair de vez. Aí umas situações com filho e tal. Bom, enfim. Eu percebi que das semanas que eu fiquei com o padrão vibratório baixo, ou decaindo e tentando levantar, é justamente onde apareceram essas baratas. Aí ontem eu fiz o quê? Rezei, que nem uma doida dentro de casa. Mas que nem doida mesmo. Quem entrasse aqui ia falar assim, Patrícia, você tá besta. Você tá falando sozinha? Eu falei, não, eu tava falando com Deus. Eu prendi minha mão embaixo do colchão e como eu falei pra vocês ontem, na hora eu não pensei em xingar, como se fosse antigamente eu xingaria até a última geração, da mãe do colchão, né? Mas dessa vez não, eu só falei, Senhor, não deixa eu desistir. E eu sei que aquele pulsar assim, né? Aquele impulso de falar, Senhor, não deixa eu desistir, é porque a minha alma tá sentindo isso. O desejo, a ligação com Deus. Não com a terra. E hoje, para falar a verdade, eu já estou procurando uma cama daquelas que o colchão é por cima da tábua, sem ter a lateral da cama, porque eu tenho que resolver essa situação, não dá para continuar desse jeito. Às vezes é necessário você procurar o seu bem, mesmo que você vá ter algum prejuízo. Vai ter um prejuízo material, né, financeiro? Vai. Eu tenho cama, eu tenho colchão. Eu vou ter que dar fim para ajeitar o que eu posso fazer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o meu padrão vibratório baixou, barata apareceu. Ontem eu limpei a casa rezando, hoje não apareceu barata nenhuma. Tá certo que eu tampei o ralinho da pia do banheiro também, que é uma coisa que eu não tinha pensado. Já que ela tem tampinha, né? Mas ela não tava fechando direito. E hoje eu coloquei papel higiênico lá dentro. Hoje não, ontem. Então, assim, já comprei outro gabinete, que eu fico com nojo. Então, eu comprei outro gabinete, já tá para chegar. Eu vou reformando por fora aquilo que por dentro está mexendo comigo. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas tem hora que é necessário você se desfazer para que você se renove. Isso, eu estou falando de matéria. Mas eu também estou falando de vidas, eu também estou falando de sentimento, de pensamento. É necessário você jogar lixo para fora. E esse lixo, quando vai e você só fica com o melhor, você armazena isso no teu cérebro, no teu coração, você se sente melhor. Não que eu esteja me sentindo uma pessoa elevada, longe de mim, tá longe disso acontecer, mas eu tô me sentindo uma pessoa mais preparada para as coisas que estão me acontecendo, porque eu tô vendo com outros olhos, os olhos do bem. Não tô olhando, né? Se a pessoa não quer falar comigo, se a pessoa não gosta de mim, já não me maltrata tanto. Machuca de alguma coisinha? Sim, a gente tem melindre, a gente tem sentimento, mas já não
não acerta o coração como costumava acontecer. Porque você está limpando tudo isso. Então, a partir do momento que você começa a limpar, começa a gerar bons pensamentos, o mal não chega. Ele vai chegar até a sua porta, você vai respingar. Uma vez eu assisti uma palestra que falava que se você não quer que o mal te atinja, é que nem você andar embaixo de chuva. Você não quer que a chuva te atinja, o que você faz? Você abre um guarda-chuva. E qual é o nosso guarda-chuva? É pagar o mal que a gente está recebendo com o bem. Às vezes não é com aquela pessoa, com aquela situação. Às vezes é uma outra situação, uma outra pessoa. Mas de qualquer maneira você está limpando. Você está saindo fora daquilo. E algumas pessoas, como eu falei, elas vão entrar e vão sair da sua vida mesmo. É rotativo. Né? São pessoas que vêm para ensinar, para a gente pagar, para a gente perdoar. E ela é rotativa. Elas vão entrar e vão sair. Agora tem outras que não, que por ser consanguínea, eu pelo menos acredito muito, que elas vieram para ficar. Elas vieram para se tornar, né, um elo forte. E esse elo forte, eu sempre acreditei nisso e acredito que o elo forte de amor, ele não se desfaz. Pode ter lá os seus entraves, né, ter os seus desentendimentos, desequilíbrio e tal, mas não desfaz. Então eu falei um tempo atrás, falei, poxa, meu filho não quer falar comigo, não quer que eu chegue perto, tá me alçando aí a fazer merda se eu chegar perto dele e tal. Bom, não chego, eu vou respeitar. Mas quem tá perdendo? Não sou eu. É a pessoa que não sabe perdoar. E se é que eu cometi erros tão drásticos assim, porque dura quando você erra e sabe o que fez, tudo bem. Mas quando você está sendo julgado, condenado, sem saber até o porquê, e o porquê é vago, é vazio, não tem fundamento, então fica um negócio meio desequilibrado pro meu lado aqui, sabe? É um desabafo isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que algumas pessoas já se sentiram assim, julgadas, condenadas, sem uma razão plausível, né? E aí você vai lá e olha para Jesus. Eu acabei de fazer uma leitura aqui do Religião dos Espíritos, para os meus amigos no WhatsApp. E aqui está falando no texto, depois quem quiser procura lá na Religião dos Espíritos, o texto Na Grande Transição. Ele está falando o quê? Que você tem que fazer o bem independente de qualquer coisa. Jesus, que era um cara perfeito, veio fazer o bem e foi crucificado. Foi julgado, condenado, sem razão nenhuma. Então, se ele, perfeito, passou por isso, e eu, então, criatura tão imperfeita, não vou passar? É uma vergonha, né? A gente se colocar numa condição de vítima, quando um cara que não tinha necessidade nenhuma, passou por tudo que passou para ensinar amor. Então, o que eu tenho que aprender? O que a gente tem que aprender? Amor. Amor incondicional, independente das pedradas que a gente tomar. Porque quem está dando pedrada, infelizmente, é o que tem para dar. Não aprendeu a amar. E a gente está tentando aprender. Então, se a gente está tentando aprender a amar, a última coisa que a gente pode pensar é jogar pedrada em alguém. Tem que tentar compreender, ser tolerante. Quando passa dos eixos, a gente tem que limitar, com certeza. Não é porque a gente tem que ser tolerante e omisso. Não acho justo a gente ser omisso. Jesus não foi omisso, ele foi atuante. Ele deixou tudo aquilo acontecer, sim, mas não por ser omisso. Tinha um objetivo naquilo, né? Os seus maus tratos, a cruz, tinha um objetivo. Então ele deixou acontecer porque tinha um objetivo. Eu não sou Jesus. Eu estou longe de ser. Eu quero me melhorar, quero ser uma pessoa melhor, com certeza. Mas eu não tenho o objetivo de me maltratar para ensinar alguma coisa para alguém. Eu não tenho essa grandeza. Então, Deus me deu primeiro a minha vida e eu tenho que cuidar dela. E para isso, às vezes, a gente precisa se preservar. Às vezes é necessário um afastamento, às vezes é necessário deixar quieto uma situação. Depois, quando você acha que é proveniente, que deu certo, você vai lá e tenta de novo. Não desistir totalmente. Principalmente no que diz respeito à ligação de sangue, consanguínea. Como eu falei, eu acho que é um elo muito forte para você falar assim, não quero mais saber, né? Eu e meus pais, a vida toda foi assim. Quando eu tinha algum problema com a minha mãe, principalmente,
ela tinha problema de vício, ela tinha uns problemas de desequilíbrio, então quando não dava para chegar perto, eu dava uma escapadinha, falava, não vou lá não, enquanto a coisa não melhorar, eu não volto lá. Mas depois eu voltava. É minha mãe, eu não posso desistir. Então a vida inteira eu fiz isso e de certa forma deu certo. Eu não cortei os vínculos, porque eu acho que se cortar vínculo afetivo, cortar vínculo consanguíneo principalmente, é uma dívida que você está arrastando para uma outra encarnação. Então não, vamos pagar logo, tem que pagar, vamos pagar logo, né? Hoje em dia, se eu posso, eu pago à vista, se eu não puder, eu parcelo, mas eu quero pagar. Quero pagar, não quero deixar nada para depois, não. E você? O que você acha? Vamos pegar esse campo do afeto e trabalhar bem. Vamos pagar, vamos acertar nossas contas, não vamos deixar para depois, não. Tem muito ainda pela frente para a gente aprender. E tem lições que elas estão se repetindo, não é à toa. É pra gente aprender. E não tem outro meio que não seja o bem. Não tem. Olha que eu estudo todos os dias com vocês aqui. Não tem nenhuma lição que fale, olha, se você sair fora da situação, se você sair fora da pessoa, tá resolvido o problema. Não tem nenhuma leitura que fale isso. Todas elas falam, enfrenta teu problema. Jesus dizia, reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está na frente dele, né? Então é isso aí. Vamos lutar para que a gente consiga ressarcir parte, pelo menos, dessas dívidas. Vai saber o que foi que a gente aprontou tanto lá atrás para ter tanta dívida assim, meu Deus. Eu quero deixar pelo menos 50% dessa vez aqui. Eu acho até por isso que Deus está prolongando minha vida, porque Ele acha que eu sou capaz de ressarcir algumas dívidas antes de partir. Ele está me dando um pouquinho mais de tempo, eu tenho certeza que é por causa disso. E eu quero fazer minha parte. Então, se os outros não colaborarem, aí o problema é de quem? Dos outros, não é meu.